que a gente vive uma crise de liderança. E essa crise de liderança, ela envolve, eu creio que talvez todas as facetas da nossa sociedade. Em primeiro lugar que a gente precisa considerar é por que nós vivemos essa crise. O André já falou sobre alguns fatores históricos que acontecem e que aconteceram, mas a gente precisa se lembrar que o pecado faz parte de todo esse processo e a gente não pode se esquecer disso. Mas o que tem acontecido é que nós homens somos acusados diariamente, né? E isso está atrelado muitas vezes à apatia nossa em virtude da falta de liderança em áreas nas quais a gente está envolvido, na comunidade, na sua casa, no seu lar, talvez no seu trabalho como líder de alguma área, de algum setor. E a gente desenvolve isso, considera isso. Por que a gente é acusado? Porque muitas vezes a gente o quê? A gente falha. A gente falha. Eu falho. Talvez você esteja falhando. E é isso que a gente vai considerar e pensar juntos essa semana. Como a gente pode fazer luz ao título desse livro de sermos homens fortes. Porque existem dois extremos. A gente é acusado muitas vezes de ser mais autoritário como um machista, assim como já foi comentado pela questão do feminismo. Entretanto, a gente também muitas vezes é acusado de ser o quê? O homem frouxo, né? Que não tem a postura, que não toma a dianteira. E a gente precisa se atentar a isso. Por quê? Porque as mulheres estão falando sobre isso. A sociedade está falando sobre isso. As pessoas estão falando sobre isso. Aqueles que têm filhos, os filhos estão falando isso de você, se você tem uma boa liderança ou se você não tem uma boa liderança dentro do seu lar. E o que a gente precisa então considerar à luz disso? Aí a gente precisa avaliar. O que ouvimos da parte dos homens são sempre desculpas. Então o que acontece? A gente é acusado, a gente ouve algumas coisas que a gente não gosta e no fundo às vezes a gente sabe que, poxa, é verdade. Mas o orgulho às vezes não deixa a gente reconhecer. O que acontece é que a gente cria uma gama de desculpas. Então a primeira desculpa aí que a gente tem: estou muito cansado, eu trabalhei muito hoje. Poxa, a esposa pediu isso, o filho quer isso, eu preciso tomar essa postura para fazer isso. Estou muito cansado, trabalhei muito hoje, preciso descansar. Uma outra desculpa: eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer e as pessoas insistem que eu faça mais alguma coisa. Tem mais algo para me fazer? Não, muita coisa para me fazer. Uma outra coisa também: eu preciso ter o meu momento de lazer. Poxa, eu trabalhei muito essa semana. Eu preciso assistir meu futebol, eu preciso ir na academia. Depois você pede para mim fazer isso, ou depois eu vou pensar nisso que eu tenho que fazer lá na comunidade, ou nisso que eu tenho que fazer com os meus filhos, ou nisso que eu tenho que fazer na empresa. Não, deixa eu curtir o meu momento de lazer. Uma outra questão também: eu preciso ter o meu momento com os meus amigos. Não, a esposa às vezes tem aquele momento com as amigas, né, durante a semana, e às vezes a gente não está junto, não consegue participar, e a gente pensa, poxa, mas eu preciso ter um momento de lazer. Ela tem, eu preciso ter esse momento com os meus amigos, eu preciso também curtir um pouco. Não só isso, mas também algumas outras desculpas. A minha esposa é muito ruim, tu não vives em casa para saber o que eu passo, Às vezes homens lidam com isso também. E essa também é algumas das desculpas. Poxa, minha esposa é ruim, Exato. Você não sabe, ela tem áreas e pecados que às vezes eu não sei o que fazer. Então, deixa como está. É a famosa linguagem nossa, né? Vou tocar com a barriga e vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Uma outra desculpa também: ela só quer fazer as coisas que ela gosta e as minhas ficam em segundo plano.
E não somente isso, né? A questão talvez mais ligada diretamente a nós aí, quando envolve também a questão do pedido dos filhos, ou alguma coisa que envolve, e às vezes a gente lida com isso, né? Ela só quer fazer as coisas que ela quer e que os filhos falam para ela. Uma outra questão também, eu não sei como ensinar meu filho sobre esse assunto. Hoje, o que tem acontecido também entre os homens, essa desculpa, eu não sei como falar com meu filho sobre esse assunto. Ou com a minha filha, eu não sei como tratar isso, eu não sei como lidar isso, até mesmo no ambiente de trabalho, seja uma crise, eu não sei o que fazer, não sei como lidar com isso, o que responder. E a última desculpa, para a gente não ficar aí tão para baixo, para por aqui já. Não, isso é para uma mulher fazer, eu não vou mexer com isso. Mas a gente ouve um pedido, alguma coisa, não, isso aqui é para a mulher fazer, não vou colocar a mão nisso, deixa para lá, deixa que ela faça, eu dou todo o apoio, faz você. Essas desculpas, são desculpas rotineiras na nossa jornada e que a gente tem a tendência de fazer e que a gente faz. E talvez o que tem acontecido muitos de nós, ou às vezes em áreas da nossa vida, a gente entrou num piloto automático em algumas áreas e a gente nem sequer mais considera tudo isso que a gente está falando, todas essas desculpas. E até mesmo a gente nem dá mais, porque a nossa esposa já ouviu tanto sobre isso, algum amigo, alguma questão do trabalho já ouviu tanto que a gente fala, poxa, ninguém nem toca mais no assunto, que a gente já vive muitas vezes de desculpas. E aí você pode me perguntar, mas você tocou em algumas coisas aí que está atrelado também à questão mais literal assim do casamento. Eu não sou casado, você está certo. Porém, tudo que a gente vai conversar nesses dias tem tudo a ver com você também, mesmo você não sendo casado. E por quê? A gente vai falar sobre o primeiro fator aí. E a gente vai entender porque todos nós precisamos considerar a questão de sermos líderes e homens fortes, homens à luz da palavra de Deus, para que a gente possa compreender isso para a glória, então, do nosso Deus. Então a gente vai olhar 4 fatores que apontam a relevância desse assunto que vocês já leram e a gente vai reforçar um pouquinho sobre isso. E antes da gente avançar, uma pequena imagem aqui de um desenho animado. Quantos aqui já assistiram esse desenho? O Rei Leão? Todo mundo? Quase todo mundo. Desenho, né? Vocês se lembram desse personagem? Sabe o nome desse daqui? Vocês se lembram? Scar. E esse daqui é quem? O Mufasa. Certo? Quando a gente olha aí para aquilo que o leão é, a gente se lembra que o leão ele é o quê? Aí na natureza. Ele é o rei. Ele lidera o seu grupo. E quando a gente assiste esse desenho, é interessante que a gente encontra esses dois personagens aqui. O Mufasa, não sei se vocês se lembram totalmente do desenho, mas ele é alguém com total virtude, característica e empenho para liderar e impulsionar a liderança de quem? Vocês se lembram? Do seu filhote, do Simba. Em todo o tempo ele está fazendo o quê? Ensinando o Simba como ele deve fazer, como ele deve manusear, sempre ali envolvendo. Mas a gente encontra a figura aqui do Scar. E a gente sabe que no filme ele não pode assumir a liderança por conta da hierarquia que existia. Então ele monta lá um plano diabólico, se eu posso dizer, para tentar matar os dois, o Simba e o Mufasa, e de alguma forma ele consegue. E aí a gente vê o contraste de quem? De o Scar dominando e de forma o quê? Opressora, de forma abusiva, sem entender aquilo que de fato ele precisava fazer. E é interessante, se a gente parar para pensar, os dois têm o quê? Status de líder.
da hierarquia, só que ele não estava no momento certo. Né? Entretanto, quando ele diz, agora eu vou assumir, a gente sabe o que acontece. A gente vai, por que eu coloquei aqui? Porque eu vou lembrar, durante a nossa jornada, eu vou fazer algumas ilustrações para a gente pensar aí nesse filme, em algumas características. Tá certo? Então, como a gente olhou aí o primeiro fator, meus queridos, a gente precisa se lembrar, nós somos líderes porque Deus nos fez líderes. Querido, todo homem foi chamado à liderança. Todo homem. Sabe, mas eu não sou casado, você foi chamado à liderança. Independente se você é casado ou não. Deus te criou para ser o quê? Líder. E líder em potencial. Vamos ler alguns textos aí bem rápido. Gostaria de ter a ajuda de vocês aí agora. 1 Coríntios 11 e 3. 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3. Pode ler, pode ler. Quer, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essa verdade. Fechou? A questão aí do padrão estabelecido por Deus é que o homem, ele é o quê? Ele é o cabeça de quem? Da mulher. E Cristo, o nosso Deus, ele é o cabeça do quê? Do homem. Quando nós olhamos então aí, Deus ele estabeleceu o quê? Nós, homens, como parte significativa de muita importância para liderar. A gente não vai ter tempo para fazer uma exegese, para a gente se aprofundar muito nisso. Mas se nós lermos Gênesis 1 e 2, a gente vai ver na criação Deus estabelecendo ordens primárias, não à mulher, ao homem. Ao homem. A gente vai olhar de uma forma bem rápida depois algumas dessas características que a gente consegue observar e ver. Então, homens, pelo simples fato de você ser homem, você é líder. Você é líder. Pelo simples fato de você ser macho, você não pode ter desculpas, porque Deus te criou com esse propósito: liderar. Liderar. Né? E nós então precisamos considerar o seguinte: todos nós temos o status de líder. Entretanto, nós temos praticado a nossa liderança? Todos nós temos o status, mas a gente lidera com autoridade bíblica, autoridade cristã. Você precisa assumir as responsabilidades do papel estabelecido por Deus para você. Você precisa assumir o seu papel. Homem, o macho, ele assume o papel. E, meus queridos, quantas e quantas questões na nossa jornada nós não temos assumido o nosso papel. O nosso papel como líder, o nosso papel como um homem que de fato emprega a liderança para a glória de Deus, seja no lar, seja no trabalho, seja onde você estiver, porque você foi chamado à liderança. Nós fomos chamados, a gente precisa chamar essa responsabilidade para nós. Vamos ler mais um versículo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Você pode me dizer o seguinte: Asaf, esse texto aqui está falando sobre liderança na igreja. Eu não sou líder na igreja. Só que a gente está falando de um texto que é padrão para todo homem. Todo homem precisa ter essas características que Paulo diz a Timóteo. A gente não vai ler todas as características, mas a gente vai ler então 1 Timóteo 3 e 4. O que diz aí? Que governe bem a sua própria casa,
tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Então, uma das características do bom líder é aquele que governa bem a sua própria casa. A própria casa. E por que que Paulo fala muito sobre essa questão do lar, da casa? Meu querido, se você não faz bem dentro de casa, tu acha que você vai fazer bem fora? Se você não faz bem a sua liderança dentro de casa, você acha que você vai liderar bem seus funcionários? Se você não lidera bem a sua esposa, seus filhos, se você não manuseia bem aquilo que Deus lhe confiou dentro da sua casa, seus bens, seu carro, sua casa, tudo que você tem, você acha que você vai fazer bem lá fora? Por isso Paulo chama Timóteo, olha, os homens precisam liderar a partir de onde? De casa. De casa. A casa é o referencial, a família é o referencial. E a família tem perdido essa mentalidade. Nós homens temos perdido também o quê? Essa mentalidade. Deus chama o homem para liderar bem. Ou seja, com decência e ordem, em contraste com o caos e confusão. Por quê? Nós somos chamados a liderar bem. Por quê? Porque lá fora a sociedade está de que forma? Caos e confusão. Está uma bagunça. Liga a televisão, olha o jornal, conversa com o seu vizinho. Você vai ver como está a situação. E nós somos chamados, homens de Deus, homens fortes, para ajudar a promover o quê? Ordem, decência. A partir da onde? Da nossa casa. E continua dizendo, ele é reconhecido pela própria família como líder do quê? Da casa. O David Murray fala sobre isso no seu livro Nota 10. Então essa ideia de gerência, ela não se aplica, às vezes a gente pensa também, a esposa e os filhos, envolve tudo aquilo que Cristo nos confiou. Lembra? A gente estava falando isso alguns domingos atrás. Tudo que você tem não é o quê? Não é seu. Não é seu. Tudo que você tem é de Deus. E Ele confiou a você para gerenciar. E de forma sublime, bela, para a glória de quem? Dele. Dele. O líder espiritual, ele é um bom mordomo da própria casa. O líder, ele é um bom mordomo da própria casa. Então esse é o primeiro fator que o John aí nos encoraja no livro. A gente poderia considerar também vários outros fatores, mas para a gente acabar esse primeiro e a gente avançar para os outros, só abrindo um parêntese, eu decidi gastar maior tempo nesse ponto, que eu acho importantíssimo, e nos outros 3 posteriores a gente vai deslanchar de uma forma mais rápida, tá certo? Então, vamos ler outro texto, Provérbios 27, 23 ao 24. Provérbios, capítulo 27, 23 e 24. E a gente vai só pontuar isso que a gente está falando dessa boa mordomia. Quem achar aí pode ler Provérbios 27, 23 e 24. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Olha só o que Salomão está dizendo. Pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte, a geração posterior. O que ele está preocupado? Com a questão de uma gerência, de um cuidado, de uma liderança que vai ser transferida de forma sábia para quem? Os filhos. Para aqueles que de fato vão desfrutar posteriormente daquilo que você deixa como herança. Isso envolve todas as áreas da nossa vida. Então eu queria colocar 2 coisas aqui importantes. O homem sábio, ele valoriza o que Deus confiou em suas mãos. O homem sábio, ele tem isso em mente. Eu valorizo o que Deus confiou em minhas mãos. E a segunda coisa, ele compreende que a mordomia infiel pode resultar na perda de bênção. O homem sábio, ele sabe, se eu pisar na bola, lá na frente pode dar ruim. Se eu não for
um fiel administrador daquilo que Cristo me confiou, o que será do futuro? Da minha família, das gerações que virão depois de mim. E eu queria concluir então esse ponto, falando aqui bem rápido, como homens foram chamados a liderar a partir do Gênesis. E a gente vai fechar aí esse primeiro fator, ok? Algumas evidências do porquê o homem foi chamado a liderar. Então, essas evidências estão Gênesis 1, 2 e também em Romanos capítulo 5, ok? Gênesis 1 e 2, Romanos 5, ok? As evidências então, a primeira, Adão foi feito primeiro. Essa é a primeira evidência do quê? Do nosso chamado à liderança. A segunda, a mulher Eva foi feita para o homem. A mulher foi feita para o homem. A terceira coisa, Deus deu instruções sobre a administração do lar ao homem. Eva não havia sido o quê? Criada ainda. O homem recebeu aquilo que Deus havia lhe confiado da boa administração do jardim. A quarta coisa, a raça humana é chamada pelo nome de o quê? Homem. Por quê? Porque dá essa ideia do peso da liderança. Uma outra coisa importante, Adão deu nome à mulher, assim exercendo a sua liderança no núcleo familiar. Eva não chegou e falou, agora a partir de hoje, estou aqui criada por Deus e vou me chamar Felisbina. Não. Adão olhou e disse, você vai se chamar Eva. Autoridade. Deus havia lhe confiado. Né? Deus culpou quem pelo pecado? O homem. Não Eva. O homem. Em primeiro lugar, e responsabilizou ele pela entrada do pecado na raça humana. Não foi a mulher culpada. Foi o homem. Porque o homem é o líder. O homem é o líder do núcleo familiar. Uma outra coisa importante, Deus responsabilizou o homem em duas esferas, pelo abandono da liderança e pela desobediência. É interessante que, quando Deus chega no jardim, Ele chama quem? Adão, onde tu? Ele pergunta pela Eva? Não. Eva era menos importante que Adão? De forma nenhuma. Mas ele chama quem? O líder. Adão, cadê você? E ele estava onde? Escondido. A chave que estava escondido de Deus. Né? E uma última coisa. Nós observamos em Gênesis que o pecado inverteu e corrompeu o ideal bíblico. O homem caiu e complicou o seu gerenciamento. A mulher tentaria conter a liderança do homem. Ela não seria mais auxiliadora idônea. E o homem dominaria o quê? A mulher. E os filhos que seriam de tanta alegria se tornou o quê? Um peso, até mesmo com as dores do quê? Do parto. Então a gente vê essa inversão de valores em nossa sociedade hoje. E meus queridos, o chamado a nós nesse momento é o quê? Sermos igual a Cristo. A importância de sermos bons líderes, de entendermos isso com maior facilidade é olhar para Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, Cristo ele foi servo em todo o tempo e ele se sacrificou em todo o tempo. Por isso que o chamado é homens, amem as suas esposas e também entreguem o quê? As suas vidas por ela. Então nós homens somos chamados o quê? A ter um coração de servo, como Cristo. E o maior exemplo disso é o sacrifício vicário de Cristo, lá na cruz do Calvário. Atenção, homens com almas cheias do Evangelho não verão as mulheres como coisas para manipular ou controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. Nós somos chamados a isso e nós precisamos ter essa mentalidade dos queridos. Meu querido, o que você precisa entender para a gente terminar esse ponto aqui? Você é o líder do seu lar. Sua esposa não foi chamada a liderar. Sua esposa não decide sobre a espiritualidade da sua casa. Você decide.
E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você foi chamado à liderança. Não são seus filhos que decidem sobre a liderança da casa. O que fazer, o que deixar de fazer, o que vai estudar, o que não vai estudar. Você é o líder. Cristo confiou eles a você. E não você foi confiado a eles ou a ela. Você é o líder. Você gerencia a espiritualidade da sua casa, do seu lar, tudo aquilo que Deus lhe confiou. E a mulher, ela é o quê? Auxiliadora idônea diante de todo esse processo. Você de fato tem assumido isso, essa postura. Você tem se engajado a ser esse líder. Você tem feito isso. Vamos caminhar? E agora a gente vai caminhar bem rápido aqui. Homens que lideram com excelência multiplicam. E por que nós multiplicamos? Por que nós multiplicamos? A gente leu bastante aí sobre isso. Então vamos lá. O processo da multiplicação. Quando nós temos famílias fortes, nós fielmente, à luz da palavra, assumimos esse processo de liderar nossa família, de liderar aquilo que Cristo nos confiou. Nós temos o quê? Família forte. Qual que é o reflexo disso? Nós começamos a influenciar. Querido, nós somos observados em todo o tempo. O seu amigo de trabalho te observa a maneira como você atende o telefone quando você conversa com a sua esposa. Seus filhos veem como você trata a sua esposa. O seu vizinho sabe a maneira como você lida com a sua esposa. Em todo o tempo. Ele sabe por quê? Porque a gente é público, a gente é visível. Você na faculdade, na escola, os seus amigos veem como você trata as meninas ao seu redor. Como você lida com elas. E tudo isso está atrelado o quê? A essa influência. Porque somos vistos e impactamos o quê? A igreja e a sociedade. Nós influenciamos a sociedade. Nós influenciamos a igreja. Quando as nossas famílias são fortes, quando a nossa liderança é firme, e nós gerenciamos para a glória de Deus, com o sacrifício vicário de Cristo na nossa mente, como servo sofredor, e como aquele que se engaja para liderar, mesmo que custe a sua própria vida, como sacrifício, negação, e tudo aquilo que a gente sabe que Cristo fez, a gente influencia de forma o quê? Positiva. Meu querido, existe uma triste notícia para nós. A gente influencia também de forma negativa. Porque se a gente é uma família o quê? Fraca, as pessoas vão olhar a influência nossa e isso vai trazer o quê? Implicações diretas na sociedade também. A sociedade imita. A sociedade olha e não vê referencial. A igreja perde de vista homens, bons líderes, no âmbito da espiritualidade dentro da comunidade, apáticos. Vou dar um exemplo bem pouco para a gente pular aqui do outro fator importante. Queridos, quantas vezes a gente está diante de um grupo, de um doméstico em casa, um ambiente talvez aí do trabalho, do grupo pequeno, e às vezes é pedido a nós, viu? Gostaria que algum homem orasse. E a gente ouve grilo por minutos. E às vezes a gente não vê um homem com uma postura do quê? De orar. Eu estou falando de uma simples questão. E a gente vê, às vezes, o quanto a gente é apático e não tomamos o quê? A iniciativa. Eu vou orar. Vou tomar frente. Deus nos confiou isso. Deus espera isso de mim. Espera isso de você. E o último, para a gente caminhar para o final. Os queridos, o matrimônio representa a imagem de Cristo.
Quando você lidera, você aponta para quem? Para Jesus. Quando você lidera, as pessoas começam a olhar em você quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, e veem isso em você, e querem entender o porquê você faz o que faz. E eu convido você a pegar seu livro aí, abrir comigo lá na página 13, e a gente vai ver esse primeiro parágrafo aí. Olha o que diz aí. Você transmite a verdade de Cristo se lidera sua esposa com amor, sacrifício e abnegação. Porém, se você é um egoísta, incapacitado ou ríspido ditador, está mentindo sobre Jesus diante do mundo que lhe observa. O pastor e escritor Douglas Wilson diz apropriadamente: cada casamento, em cada lugar do mundo, é uma ilustração de Cristo e a igreja. Por causa do pecado e da rebeldia, muitas ilustrações são infamantes mentiras concernentes a Cristo. Mas o marido jamais deixa de falar sobre Cristo e a igreja. Se ele é obediente a Deus, está pregando a verdade. Se ele não ama sua esposa, está proferindo apostasia e mentiras. Mas de qualquer forma, ele está sempre falando. Como nós temos visto e apontado que Cristo ou qualquer outra coisa longe de Jesus. Porque quando nós consideramos isso, o matrimônio ele aponta para Jesus. Para Jesus, o relacionamento dele com a igreja. As nossas famílias apontam para isso. Eu queria aqui concluir deixando duas coisas para a gente pensar. Primeira coisa, meu querido, Deus está pronto para te auxiliar. Olha, tem tantas coisas ainda que eu preciso de Jesus. Sim, eu também preciso. E Ele prometeu que vai nos auxiliar. Mas a gente precisa vestir a camisa. A gente precisa ter engajamento. O que a gente espera que Cristo nos auxilie quando a gente não toma as iniciativas que Ele já nos confiou na Sua palavra? E a segunda, olhe sempre para Jesus e tenha Ele como seu referencial. Jesus é o referencial perfeito de líder, daquele que domina de forma excelente, daquele que gerencia de forma excelente, daquele que de fato gerencia a sua casa, o seu lar com excelência, para a glória do nosso Deus. E eu queria voltar aqui e terminar lembrando do Scar e do Mufasa. Não sei se vocês se lembram do filme, mas quando o Scar ele domina o reino, as coisas começam a ficar ruins. A fome chega no reino, porque ele libera as hienas para destruir toda a fauna. E é interessante que no início do desenho, o Simba quer comer um bicho, né? E o pai dele fala: não, você não pode sair aí caçando tudo, porque senão você vai quebrar o ciclo da cadeia alimentar. Tem que saber o tempo certo daquilo que você faz ou não faz. E quando esse cara assume, todo mundo está passando fome, o reino entra em caos, e todo mundo está clamando: a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de libertação. E é interessante que quando o Simba volta, e aí a gente sabe que o Scar morre, né, toda aquela história, mas a gente vê o quê? A restauração da onde? Do reino, da liderança. O Simba começa a liderar de novo pensando no quem? No que o pai dele ensinou. Faz isso, pense nisso, cuide da sua leoa com essa excelência, cuide dos seus filhotes assim. E é interessante que no final do filme vai relembrando tudo o que o pai dele ensinou. E o que acontece? O reino é restaurado. Meus queridos, a gente sabe que a gente já faz parte também de um reino. E cada vez mais, quando a gente lidera com excelência, a gente está apontando para o reino sublime e futuro de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Senhor.
As pessoas olham e falam, cara, é possível. É possível viver de uma forma digna e plena para a glória de Deus. E elas querem ver isso aonde? Em nós, os filhos de Deus, para a glória de Deus. Amém? Algumas perguntas então para a gente terminar, tá bom?